Alô, irmãos, irmãs, paz seja com todos nós nesse dia, 3 de março, 2021. Estamos aqui de novo, graças a Deus, sempre na perseverança, do ensino da doutrina, da misericórdia, da oração, da obediência, 24 horas no dia, irmãos? Como está escrito, Nem de dia nem de noite esquecemos das palavras santas do Deus de Israel, Essas palavras que são o seu poder, para salvar todo aquele que crê. Vamos meditar, irmão? Vamos continuar a nossa caminhada aí, em busca das virgens prudentes. Estamos aqui, no Atos dos Apóstolos, vendo aqui a história da igreja, os seus primeiros dias, primeiros anos, primeiro século, ou primeiros 50 anos. Aqui em Atos dos Apóstolos, escrito ali pelo Lucas, que era um companheiro de Paulo e que ele focou no ministério de Paulo, Então, nós estamos aqui no capítulo 24, terminando o capítulo 24, Vimos aqui que Paulo foi levado à presença de Félix. Então, foi um périplo terrível para Paulo, Quer dizer, foi preso, estava sendo perseguido pelos seus irmãos na carne, Pela sua nação, pelos judeus, Pelas suas autoridades, Pelos seus sacerdotes. E aí ele caiu sob a proteção da guarda pretoriana, digamos assim, da guarda romana, não é isso? E aí ele foi levado preso lá para Cesareia, foi preso, mas aquilo ali foi um salvamento para ele, que Deus providenciou. E nós vemos aqui no capítulo 24, paramos aqui no capítulo 24, versículo 23, nós paramos aqui que está escrito o quê? Mandou o centurião que o guardasse, em prisão, tratando com brandura, que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé de Cristo. Tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então Félix aí parece que queria dinheirinho, Aí no 27, olha aqui o que está escrito, passados 2 anos, Félix teve por sucessor apóstolo Festo, querendo Félix comprazer os judeus, deixou a Paulo preso. Olha, Paulo ficou preso lá em Cesareia, 2 anos. Está vendo aí, irmãos? 2 anos o diabo, prendeu ele ali naquela prisão, para que ele não andasse pelo mundo pregando, as boas novas, com a permissão do Deus Altíssimo, que estava preparando o coração dele, e o coração daqueles que estavam ali com ele, principalmente ali dos soldados, da soldadesca, porque ele seria levado a Roma, até o juízo lá do César. Aí no capítulo 25 a gente vê aqui que Paulo então comparece perante esse tal de Festo, apela para César, conversa com Agripa, Agripa é o rei lá da região, ele é um herodiano, parece que ele é filho, é neto de Herodes. O nome dele é Herodes Agripa. Então Paulo ficou aí, nessa lenga-lenga aí, conversando com esses caras, Alguns pareciam que queriam dinheiro, para libertá-lo, coisa que o valha,
E conversa vai, conversa vem, conversa vamos ouvir. Então, quando ele foi ser ouvido aqui pelo Festo, ó, no capítulo 25, versículo 1, está escrito aqui, ó, entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Aí o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram. Ó. Então, durante 2 anos, os judeus não desistiram, né, de perseguir a Paulo, mesmo ele estando preso. E aí o que eles fizeram? Ó, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Então essas autoridades romanas, né, eles tinham alguns princípios, né, irmãos? Os irmãos sabem que esse sistema de governo chamado de república, né, república significa coisa pública, foi criado pelos romanos, né? Então eles tinham alguns respeitos, né, por algumas coisas, né, que são até justiças, né? Estão até contidos no Evangelho. Por exemplo, isso aí que ele está fazendo. Ó. Ele está defendendo Paulo de acusações que ele está vendo que não são, né, que não tem prova, né? Eles não estão provando essas acusações contra Paulo. Ele estava vendo que eles estavam acusando por inveja, por perseguição, né, por partidarismo político, né, religioso. Por isso é que eles estavam acusando o Paulo e queria matar ele mesmo. Porque segundo a lei de Moisés, né, que eles achavam que estava seguindo a lei, ele tinha que morrer porque ele era um blasfemo. Não é isso? Então trouxeram Paulo lá. Chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse o quê? Então, né, os romanos, eles tinham esse direito, digamos assim, né, de dar o direito de defesa para a pessoa, certo? Então a gente está vendo aí que está todo o tempo eles falam, fala aí, Paulo, em sua defesa. Aí o Paulo disse o quê aqui, dessa vez? Ele diz assim, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, né? Todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Tá aí o Festo, né, para agradar lá os judeus, ele, de certa forma, ele fez uma ameaça a Paulo, né? Rapaz, é o seguinte, então, se o caso é esse, vou levar você lá para Jerusalém para te julgar lá. Aí o que o Paulo disse? Estou perante o tribunal de César. Olha, ó. Olha o que o Senhor fez com Paulo aí, né? O Espírito, né, deu a ele inteligência para ele fazer isso aqui, ó. Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem sabes. Se fiz algum agravo, eu cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Olha aí. Foi dado a ele, né, o direito de defesa. Ele falou, olha, quer saber de uma história? Eu vou apelar para César. Porque eu estou 2 anos preso, né? Estou 2 anos preso aqui, vocês não resolvem a minha situação. Então eu vou apelar para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. Né?
Ele era um cidadão romano também, né? E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. Então, né? Mais uma interrogação, né? O rei Agripa agora. E aí amanhã a gente continua, né, irmãos? Se Deus quiser. E paz seja para todos nós hoje. Se Deus quiser, amém, né? Que Deus aí nos proteja de todo o mal, os acidentes aí, os perigos, essas enfermidades, né, que está aí, esse coronavírus, mas principalmente que Ele nos proteja do mal, dos espíritos malignos e também de nós mesmos, das nossas concupiscências e vaidades. Amém? Paz seja com todos nós. E até amanhã, se Deus quiser.